é porque uma pessoa ela não nasce prefeita, ela não nasce secretária de Estado de governo. Ela teve algumas trajetórias na vida que foram a credenciando a chegar numa posição de destaque, né? Assim, prefeito é uma posição de muito destaque. Secretário de Estado de governo é o 01 que a gente chama, né? Tem lá o governador, que é como se fosse uma empresa, seria o dono da empresa. E o secretário de governo é o principal gerente, é quem executa, né? Mas você não começou aí, né? O Igoreto teve uma trajetória. Você teve experiências de lideranças passadas na sua vida privada? A gente pergunta aqui também assim, você é filho de quem? Você saiu de onde? Você é natural de Passos, né? É uma curiosidade. Então eu queria saber essa trajetória sua antes de chegar no governo. Como que foi isso? Você começou aonde? Você estudou o quê? Sei que você mexeu na área privada também e mexe. Então, assim, queria conhecer esse lado seu aí para... Na verdade, Felipe, eu sou formado em administração e não existe, assim, na minha família nenhuma trajetória política, né? Nunca foi objeto na minha família e da minha história. Mas aí, em 2014, eram as eleições gerais, né? E aí era Dilma versus Aécio. E eu, como cidadão, eu tinha ali uma visão muito clara. Eu falei, olha, o PT não é o caminho, né? Eu não entendo que a política que o PT vem imprimindo seja o caminho para o país. E aí eu decidi como cidadão. Fui lá, peguei meu carro, fui no comitê do Aécio Neves, peguei, né, o bottom, tudo mais e tal, e comecei a me envolver com aquilo. Perdemos as eleições, né? E aí eu falei, olha, engraçado, como cidadão não está funcionando, então eu vou ter que me envolver com esse negócio, né? Vou ter que entrar mais na política. E aí eu fui conhecer, e aí comecei a defender algumas ideias, alguns planos, e aí me falaram, olha, você já ouviu falar em Partido Novo? E eu falei, não, nunca ouvi falar. Mas muito que você está falando aí, o Partido Novo defende. E eu falei, não conheço. Aí me apresentaram, eu fui numa reunião do Partido Novo, e todas as ideias que eu acreditava, eu vi o palestrante falando. Isso me impactou muito. Eu falei, achei a minha casa, né? Achei o meu lugar, o que eu acredito como política. E aí eu me filiei ao partido e recebi um WhatsApp do partido me perguntando se eu queria ser voluntário. Isso ainda era 2017. E aí eu aceitei e me tornei palestrante do partido, né, em todo o estado de Minas Gerais. Então eu rodava o estado de Minas Gerais falando para as pessoas o que era o Partido Novo, o que era o liberalismo, que é a ideologia que a gente defende, né? E isso, com menos de 6 meses, teve eleição para diretório do partido e eu fui convidado, então, pelo candidato a presidente do partido a ser diretor financeiro do partido. E eu fui, né? Na verdade, assim, eu sempre sou assim. Eu tô vivendo a vida, cara. Vamos acontecer. Se me fazem um convite assim, vamos. Eu olho assim, eu falo, cara, por que não? Vai me ajudar a crescer? Vai me ajudar a impactar a sociedade? Então vamos, então bora. E aí eu fui, me tornei diretor do partido. Na campanha de 2018, o nosso plano era eleger deputados estaduais e federais. Ter um governador ajudaria muito, né, nesse palanque. E aí convidamos o Romeu Zema para poder ser candidato pelo Partido Novo. Inicialmente ele negou, depois que ele topou. Mas na campanha dele eu fui tesoureiro da campanha, o coordenador de administração. E foi uma experiência muito bacana, né? E aí, depois da campanha, o próprio governador Romeu Zema me chama, junto com o Matheus Simões, que na época era o coordenador da transição, e me convida para ser secretário-geral. Nunca imaginei. De verdade, nunca imaginei. E nunca pedi também, nunca pleiteei, nunca busquei, não era meu foco. E aí, na hora que eles me convidaram, eu meio que saquei o seguinte... Aliás, na época eu tinha um escritório de consultoria empresarial, que era o que eu trabalhava, né? E aí eu tinha... um dos meus sócios virou para mim e falou, olha, sinceramente, você foi a pessoa que juntou todos nós para virar um escritório de consultoria. E você ama isso daqui. Mas nitidamente, especialmente esse ano, de 2018, você trabalhou de forma voluntária para a campanha do seu governador. E era nítido a sua alegria de fazer isso. Muitas vezes mais alegre do que estar aqui, que é onde você ganha seu dinheiro.
Então, assim, sinceramente falando, cara, vai, porque assim, na boa, você já foi. A verdade é que você já foi. Você já tava lá, né? E Felipe, assim, vida pública eu acho que é meio chamado, né? Assim, você não escolhe, você é escolhido, né? Na hora que você percebe, você tá no meio da confusão. E eu não vou mentir pra você, não, cara. Eu amo isso aqui. É muito difícil. É muito difícil, é muito desgastante. Sim. Né, a vida pública, ficar exposto o tempo inteiro, aberto a críticas, né? As pessoas não têm nem ideia quem é você e fica te criticando suas atitudes, tudo mais e tal, acusando de coisas. Mas eu falo que o impacto que você causa na vida pública, né, às vezes é um movimento que você faz que você impacta uma cidade inteira, um estado inteiro. E eu acho que isso vale tudo, vale todo o esforço. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço e não me vejo fazendo outra coisa que não seja estar na vida pública ajudando as pessoas, né, do meu estado a se desenvolver. Cara, eu vejo que muito também dessa experiência, você começou muito cedo, né, cara? Vem dessa sua experiência na iniciativa privada. O que fazia lá na sua consultoria? Você pegar, por exemplo, uma empresa. Pô, vou contratar a consultoria do Igor. Como é que era lá? Como é que funcionava? Olha, uma coisa que eu sou apaixonado em fazer, e eu levei para a vida política. Nós éramos especialistas em planejamento estratégico e gestão de processos gerenciais. E que eu sou apaixonado, porque tudo que você vai fazer, antes de você fazer, você precisa se planejar. Você precisa se preparar para aquilo. Né? Então, e é uma coisa que é até uma questão cultural no brasileiro, porque um bom planejamento estratégico, ele acerta ao longo dos anos, né? Porque você não planeja 1 ano, você planeja 5 anos, por exemplo. Um bom planejamento estratégico, ele acerta 60% das coisas que estão escritas lá, que foram projetadas. Aí você pensa assim, porra, eu vou pagar uma grana para cada 10 medidas que eu fizer, eu vou acertar só 6, vou errar 4 e tal, não sei o quê. Aí a minha resposta para isso é, bom, o que você prefere? Né? Acertar 6 e errar 4, ou ir sem saber nada e seja o que Deus quiser e correr o risco de errar tudo. Então, o brasileiro não tem muito a cultura do planejamento. A gente tem a cultura da planejação, né? Que planeja enquanto está fazendo a ação. Então, a gente sempre trabalhou muito com planejamento estratégico e a gestão de processos, que basicamente é você ver os movimentos na sua empresa, você ver as atitudes da sua empresa e criar processos para que aquilo seja repetitivo de forma eficiente e eficaz. E que, sinceramente falando, eu levo isso muito para a vida pública, porque política ela tem um vínculo muito forte com um negócio chamado discurso. Né? Então, o parlamento, por exemplo, né, que é onde estão os deputados, senadores, vereadores, tudo mais, é onde se parla, é onde se fala, né? E tudo bem, falar é muito importante, debater é fundamental numa democracia, mas fazer também é, né? E você ter uma gestão de processos é o que garante que você vai fazer algo, que você vai ter metodologia para fazer alguma atitude. Então eu acho que a política moderna, ela tem muito a ver com capacidade de gerar políticas públicas para impactar a vida das pessoas. E isso tem muito a ver com gestão de processos gerenciais. Então, eu trago isso muito da minha vida privada para a política. Política, ela tem que ter coração, tem que ter sangue correndo na veia. Mas ela tem que ter técnica também. Né? Então, ela tem que ter resultado, não adianta. Né? As políticas, elas não são medidas pelas intenções, elas são medidas pelos resultados. Então, fazer esse mix hoje, para mim, é maravilhoso. Porque me perguntam assim, você formou em administração, onde é que você usa isso na sua vida? Eu falei, quando eu formei em administração, uma pessoa falou para mim assim, administração é legal, porque ao mesmo tempo que você forma em tudo, você forma em nada, né? Eu falei, tudo bem, pode ser. Mas hoje eu uso administração muito na minha vida política. Muito, 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 muito. Saber gerenciar tudo que está ao meu redor, eu aprendi na faculdade e acho que foi um baita curso muito importante na minha vida. E você com um administrador que ajudava outras empresas, acaba que você vê muitas realidades. E aí você, começar a trabalhar com um baita administrador que é o Romeu Zema, foi talvez para você, vocês falavam a mesma língua, né? Até por isso talvez que ele quis te convidar ali para a Secretaria de Governo. E eu acho que o que ele enxergou foi a questão da meritocracia. Você mereceu estar ali.
Porque o que se via muito na política, o que se vê muito ainda, cada um com seu jeito de gerir e tudo, é a questão de ter algum acordo e cumprir aquele acordo com aquele cargo. E o governo do Romeu Zema, ele rompeu com isso, né? Rompeu com esse tipo de coisa e foram colocando pessoas que realmente tinham uma técnica. Se você gostou desse corte, tem muito mais história de lideranças de onde veio esse aqui. Segue a gente lá, Fala Líder Podcast.